Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje vou gravar aqui mais um vídeo para vocês e hoje eu vou falar sobre um dos mecanismos que a gente tem para o controle da pressão arterial. Então, olha só, quando a gente fala sobre a pressão arterial, a gente tem duas variáveis importantes envolvidas com o controle da pressão arterial, que seria o débito cardíaco e a resistência vascular periférica. O débito cardíaco, a gente pode ter duas variáveis importantes, que seria a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. E a resistência vascular periférica, é a resistência que os vasos vão gerar para a passagem do sangue. Então, quando eu falo de pressão arterial assistêmica, tanto o débito cardíaco quanto a resistência vascular periférica vão influenciar no controle da pressão arterial. Então, por exemplo, para eu aumentar ou reduzir a pressão arterial, eu poderia modificar a frequência cardíaca, o volume sistólico ou o diâmetro dos vasos sanguíneos. Beleza? Olha só que interessante, né, cara? Quando a gente traz essa fórmula para o nosso dia a dia, para a prática, muitas dessas alterações da pressão arterial sistêmica, elas são explicadas por esses fatores. Então, por exemplo, se você está correndo, vamos botar que você está praticando, por exemplo, uma corrida de longa duração e você está realizando essa corrida, por exemplo, num ambiente quente. E aí você está transpirando, você está perdendo muito líquido, que no caso aqui, por exemplo, seria uma redução, poderia representar uma redução do volume sistólico, por exemplo. Você teria uma redução do seu líquido corporal. Para você manter, por exemplo, esse débito cardíaco, para manter a pressão arterial, quem teria que subir seria a frequência cardíaca. Ou seja, para que você consiga manter o débito cardíaco em valores normais ou adequados, e você ter uma perda de líquido, por exemplo, a sua frequência cardíaca ela precisa aumentar para manter tanto a pressão arterial quanto o débito cardíaco. Outra coisa também que pode acontecer com calor é você ter uma redução da resistência vascular periférica, decorrente da vasodilatação. Então isso também pode influenciar, por exemplo, na pressão arterial sistêmica. E aí, se você tem, por exemplo, uma vasodilatação que seja muito significativa, mais uma vez você pode ter, por exemplo, o aumento da frequência cardíaca para tentar manter essa pressão arterial sistólica. E isso é muito comum, muitas vezes no calor, em atividades de longa duração, e aquela sensação que a pessoa sente taquicardia, ou seja, o coração está por quê? É para tentar estabilizar e normalizar a pressão arterial sistêmica. Então, olha só, isso aqui pode acontecer. Então, às vezes você está treinando, você está correndo, às vezes vamos botar aqui que seja a frequência cardíaca, e você às vezes está correndo numa velocidade estável, sem alteração, por exemplo, da velocidade, e você tem aqui a frequência cardíaca, sei lá, vamos botar que está a 150, e aí você vem mantendo essa 150, e em algum momento ela começa a subir, mesmo sem você, por exemplo, alterar a velocidade, sem você alterar, por exemplo, a intensidade desse treinamento. Isso, esse aumento da frequência cardíaca, por exemplo, ela pode ser decorrente dessas alterações. Então, às vezes você começou a desidratar durante o exercício físico e a frequência cardíaca ela tem que subir para tentar manter essa pressão arterial sistêmica em níveis adequados ou níveis normais. Beleza? Então, entendendo essa forma aqui, por exemplo, da pressão arterial sistêmica, que depende do débito cardíaco, da resistência vascular periférica, entendendo que o débito cardíaco depende da frequência cardíaca e do volume sistólico, e o volume sistólico, obviamente, depende também do volume plasmático, quantidade de líquidos do corpo, quanto sangue que volta para o coração, para você conseguir bombear. Então, entendendo essas variáveis, você começa a fazer links. Por que você tem alterações de alguma dessas variáveis durante o exercício físico. Olha só outro exemplo também, da pressão arterial sistêmica, você tem débito cardíaco e resistência vascular periférica, e entendendo que o débito cardíaco ele depende, por exemplo, da frequência cardíaca e do volume sistólico, volume plasmático, esse volume de líquidos do corpo,
Imagina, né, que você teve, por exemplo, alguém que sofreu um acidente. E nesse acidente, a pessoa ela começa a perder sangue. Ela está com hemorragia, por exemplo. Então ela tem uma hemorragia e ela começa a perder isso aqui. Ela começa a prejudicar o volume sistólico, ou seja, a quantidade de sangue ejetada, porque a quantidade de líquidos, o volume plasmático começa a ficar influenciado por causa dessa hemorragia. O que acontece? Você tem que ter um aumento da frequência cardíaca para tentar manter essa pressão arterial. Então, essas variáveis aqui e a alteração dessas variáveis durante o exercício explicam, né, o porquê que você tem, às vezes, aumento de uma dessas variáveis ou redução de outra, para tentar manter essa pressão arterial sistêmica, né, de forma normal ou adequada. Beleza? Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês. Não deixem de compartilhar e um grande abraço aí para todos.